Hoje é a segunda mensagem dessa série, Como Viver e Não Morrer. Diga bem forte, como viver, e não morrer. Salmo 118. Você vai notar, essa mensagem, esse ensino, ele é extremamente necessário. Porque o mundo em que vivemos está rodeado de morte. Rodeado de morte. Doenças, tragédias, acidentes, a violência. E nós estamos sempre ouvindo sobre mortes e todo tipo de notícia. Eu quero lembrar que nós começamos esse ano dizendo que esse ano é o ano do livramento, da cobertura e da proteção sobrenatural. E isso ainda está valendo, 2024 é um ano que nós vamos receber. Eu já estou recebendo, eu já estou crendo, já estou recebendo. E eu quero profetizar um pouco mais sobre a sua vida. Creia, para livramentos, cobertura e proteção sobrenatural. Eu declaro sobre a sua vida, você não estará no lugar errado e na hora errada, porque os anjos do Senhor, eles vão trabalhar para tirar você de lá antes. Os anjos do Senhor vão se encarregar de colocar você no lugar certo e na hora certa. Por quê, pastor? Porque o Salmo 91 me dá essa garantia, que Deus deu ordem aos seus anjos ao meu respeito para me guardar em todos os seus caminhos, e eles me sustentarão nas suas mãos para que eu não tropece em pedra. Então, Salmo 118, versículo 17... deve ser a nossa confissão contínua, não só para os cultos, mas é um texto tão curto que dá para você memorizar. Na primeira vez que você lê, você já consegue memorizá-lo. Não morrerei, pelo contrário, viverei. Vou viver para quê? E contarei as obras do Senhor. Esse lado aqui. 1, 2, 3 e já. Vai. Não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. Vamos lá, vocês? Não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. Toda a igreja bem forte, bem bonito. Não morrerei, pelo contrário, viverei, contarei as obras do Senhor. Você percebe que esse versículo vai contra todos os diagnósticos, prognósticos, tudo que tem sido noticiado. É nisso que nós temos que nos agarrar. A palavra de Deus funciona. Se você crê na palavra, falar a palavra, ela vai funcionar na sua vida. Então, como viver e não morrer? Pastor, mas se eu morrer eu não vou para o céu. Ok, você vai para o céu, mas como é que fica o propósito de Deus na tua vida? Se você morrer e as pessoas que estão aqui, que vão sofrer, sabe, nós precisamos nos agarrar essa ideia bíblica, ideia de Deus. Eu não morrerei. Pelo contrário, sabe, pode o diabo estar tramando a minha ou a sua morte, mas o que vai acontecer é pelo contrário. Viverei. Diga bem forte, viverei. Pastor, viverei até quando, pastor? Bom, você pode viver até ao arrebatamento da igreja que está prestes a acontecer. Mas se caso Jesus demorar ainda para voltar, você pode escolher viver até os 120 anos. Que é a promessa que está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Mas eu não quero entrar nisso hoje. Eu vou entrar nisso terça-feira que vem. Hoje eu quero entrar num aspecto sobre como você viver e não morrer, que é você falar com a doença. Esse é o tema, fale com a doença. Repita comigo, fale com a doença. Eu quero que você vá comigo em 2 textos. O primeiro está em Mateus, capítulo 17, versículo 20.
Mateus capítulo 17, versículo 20, depois que os discípulos não conseguiram expulsar os demônios, ou o demônio, aquele espírito que fazia aquele menino ter convulsões, o pai trouxe o filho para os discípulos não puderam expulsá-los, Jesus chega, e Jesus resolve aquela situação. Em particular, os discípulos perguntam para Jesus: por que nós não podemos expulsá-lo? Por que nós não podemos resolver isso? Por que nós não podemos curá-lo? E o versículo 20, Jesus responde: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Veja que não era uma questão da vontade de Deus, não era uma questão de quão poderoso era aquele demônio, mas era uma questão da fé. Você precisa aprender... Deus, o poder, por exemplo, câncer não ameaça Deus. Quando alguém aqui na terra, algum dos filhos de Deus recebe um diagnóstico de câncer, Deus não fica lá no trono: meu pai, e agora, o que eu faço? Você lembra daquela passagem que Jesus, ele manda aquele paralítico pegar o seu leito, levantar. Jesus faz isso no dia de sábado. E eles começam a questionar Jesus, porque Jesus primeiro Jesus, ele perdoa. Jesus fala assim: olha, os teus pecados estão perdoados. E começa um burburinho, porque aqueles fariseus, aqueles religiosos, eles não reconhecem Jesus como Messias. E ele fala: quem é ele para perdoar pecados? Isso só Deus pode fazer. Então Jesus fala: para que vocês têm que saber o que é mais fácil para mim. Olha o que Jesus fala. Jesus não fala o que é o mais difícil, mas sim o que é o mais fácil. Dizer: perdoados estão os seus pecados, ou levante e anda. Então, para que vocês saibam que o Filho de Deus tem autoridade na terra, eu digo: pega o teu leito, levanta e anda. E ele é curado. Agora perceba, Jesus não toma por aquilo que é mais difícil, porque para Jesus um câncer, uma paralisia, uma febre, uma pequena dor de cabeça, para ele é tudo a mesma coisa. Então, para Deus não é mais fácil curar uma febre, uma dor de cabeça, do que curar um câncer terminal. Para Deus não há dificuldade nisso. Agora, o problema não é questão do que é mais fácil ou do que é mais difícil para Deus. A questão é a pequenez da nossa fé. É sempre um problema de fé. E não quão ameaçadora é o nome da doença. Seja câncer, seja Covid, ou qualquer outro tipo de doença, as doenças autoimunes, tudo essas coisas. Então eles perguntam: por que nós não podemos ajudar aquele menino? Por que nós não podemos fazer algo? E Jesus está respondendo: por causa da pequenez da fé que vocês têm. O problema está na fé que vocês têm. Por isso que nós precisamos. Por isso que fé é um assunto extremamente importante. Por isso que nós semanalmente estamos voltando nesse assunto, sabe? Talvez você pode achar que a gente fala muito sobre fé, mas no dia que você for ao médico, o médico te der um diagnóstico contrário, você vai querer ser um campeão da fé. Pois em verdade, então Jesus continua: pois em verdade lhes digo, que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, diga bem forte: dirão a este monte. Agora, qual era o monte? Era o problema de saúde daquele menino. Então Jesus está ensinando o que os discípulos deveriam fazer naquela situação. Dizer ao monte, dizer à doença, falar com aquele espírito o que ele deveria fazer. Dirão a este monte: mude-se daqui para lá. E ele se, vamos forte. Agora veja como é que Jesus termina a passagem dizendo assim: nada lhe será impossível. Bem forte, diga assim: nada lhe será impossível. Nada. Um câncer não vai ser impossível de sair. Uma diabetes não vai ser impossível de ser mudada. Nenhuma enfermidade, nada, nenhum vírus, nenhum germe, nada será impossível. Nada. Porque você vai falar com ele.
Você vai falar com a doença. Você não vai falar da doença com Deus. Você vai se dirigir à doença e dizer: doença, mude-se daqui para lá. E Jesus fala que ela se mudará. Eu gosto dessa parte. E nada ali será impossível. Porque nós dizemos que nada é impossível para Deus, e é verdade, a Bíblia diz isso. Mas a Bíblia diz também que tudo é possível àquele que crê. E o próprio Senhor Jesus diz que se você chegar a um ponto de falar ao monte, não duvidando em seu coração, mas crendo que se fará aquilo que diz, aquilo que você disser vai acontecer. Ou seja, nada será impossível para você. Marcos 11, 23. Abra sua Bíblia. Marcos 11, 23, a lei da fé. Jesus também ensinando. Então, veja, tanto Mateus capítulo 17, Jesus fala, ensina, fale com o monte. Diga bem forte, fale com o monte. Agora, olha para alguém e fala assim: fale com a doença. Vamos, me ajude. Diga bem forte assim: eu vou falar com a doença. Ela vai sair. Então Jesus fala assim, Marcos 11, 23, porque em verdade lhes digo, que se alguém disser a este monte, se alguém disser, se alguém inclui eu, inclui você também. Se alguém disser a este monte. Veja, Jesus não está falando para eu olhar para o monte e recorrer a Deus e falar: Deus, olha, tem um monte ali, eu não consigo removê-lo. Não, Jesus aí fala: olhe para o monte e fale com ele. Você precisa olhar para essa doença e falar com ela. É assim que Jesus nos ensinou. Então, se você quer viver e não morrer, ouça, eu estou tratando de casos de vida ou morte aqui. Essa mensagem, ela pode ser a mensagem que pode em algum momento decidir entre você viver e você morrer. Porque em verdade, lhes digo que se alguém disser, se alguém, inclui eu, inclui você, eu sou alguém, você é alguém. Se alguém disser a este monte, levante-se, jogue-se no mar. Agora veja, não duvidar em seu coração. Você não pode duvidar em seu coração. Você precisa alimentar a sua fé, ouvindo a palavra. Ouvindo. Então, esses cultos estão fazendo isso comigo, com você. Nós estamos ouvindo a palavra. Fé está vindo, ouvindo a palavra, fé está vindo, ouvindo a palavra. Irmãos, eu declaro em nome de Jesus a palavra de Deus se cumprindo em nosso meio. Eu declaro a palavra de Deus se manifestando através de saúde e no seu corpo. Eu profetizo, eu declaro uma saúde divina tocando os corpos nesta igreja. Em nome de Jesus, eu declaro Jesus se manifestando em nosso meio, tirando todo tipo de doença, de enfermidade e de dor. Em nome de Jesus, eu declaro longevidade para você. Você indo aos 60, aos 70, aos 80, aos 90, e se você puder crer, você vai aos 100 também. E não duvidar em seu coração. Mas crê que se fará o que diz. Diga 3 vezes, crê que se fará o que diz, vai. Mais forte. Mais forte. Então você precisa crer que se fará o que você diz. Então você tem que falar com a doença. Se você quer viver e não morrer, fale com a doença. Fale com esse tumor, fale com esses caroços, fala com esse câncer, fala com essa dor de cabeça, fale com as suas costas, fale com as suas pernas, fale com os seus braços, fale com os seus olhos, com os seus ouvidos, fale com o seu pescoço. Diga para ele: vocês são curados em nome de Jesus. Eu tenho uma mente sarada em nome de Jesus. Eu tenho costas, pernas, ossos sarados em nome de Jesus. Câncer não vai se desenvolver em mim. Câncer não vai crescer em mim. Em nome de Jesus. E você precisa crer que se fará no seu corpo o que você está dizendo. Eu creio que se fará no meu corpo o que eu estou dizendo. Diga bem forte: eu creio
que se fará no meu corpo, na minha saúde, em todos os meus órgãos, no meu sistema imunológico, na minha mente, do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, vai ser feito o que eu disser. Então, o povo de Deus precisa ser ensinado repetidamente. Quando eu acho que vocês já sabem, eu ouço as conversas do corredor e falo, eles não sabem. O povo de Deus precisa ser ensinado constantemente, repetidamente, a respeito do modo correto de falar. Olha só o que diz Oséias capítulo 4, versículo 6. Coloque para mim, Oséias 4, 6. O meu povo, não o povo do mundo, mas o povo de Deus, está sendo destruído por doenças, por enfermidades, por dores. Você sabia, irmãos, que não era para ter doença e enfermidade no meio do povo de Deus? Que não deveria ser algo comum alguém entre nós estar doente? Agora, por que nós vemos tantas doenças? Agora, veja, Jesus nos comissionou para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados. Agora, como é que nós podemos impor as mãos sobre os enfermos e curá-los no mundo, se nós mesmos estamos nos debatendo de um lado para o outro, nos perguntando por que Deus nos está colocando doente? Aliás, Deus ele não coloca doença, Deus não coloca enfermidade. Então, o povo de Deus está sendo destruído com doenças e enfermidades. O povo de Deus não tem sido ensinado, o povo de Deus, mas eu tenho que ser justo, e vocês também têm que ser justos aqui comigo agora. O povo de Deus, mas existe um povo de Deus em Rio das Ostras, na Igreja Batista Ebenezer, que você está sendo ensinado a se apropriar da sua herança. Sabe, mais e mais pessoas precisam ouvir isso. Muitos crentes estão morrendo com a Bíblia na mão, com uma visão religiosa, não conhecem a sua herança, não estão sendo ensinados a se apropriarem da sua herança. Então veja, o meu povo, o povo de Deus, está sendo destruído, com todo tipo de doenças, de enfermidades. Destruído. É isso que doença e enfermidade faz. Ela destrói o nosso corpo. Ela destrói o nosso sistema imunológico, destrói a nossa composição. Deixa eu lhe dizer algo. Deus, você sabia que quando Deus ele criou o corpo humano, Deus ele programou o corpo humano para o corpo humano ser saudável? Eu vou repetir isso. Você tem que pegar isso, pelo amor de Deus. Deus, quando criou o corpo humano, ele programou o corpo humano para ser saudável. Tanto que se você fizer um corte, o seu corpo ele vai trabalhar. Eu não sei explicar isso, mas ele vai trabalhar, ele vai cicatrizar, ele vai fechar, porque foi uma lei que Deus criou de autocura. O corpo ele trabalha para a saúde. O corpo trabalha para a vida e não para a doença. Isso foi algo que aconteceu porque o pecado entrou no mundo, e com o pecado o diabo e a morte entrou no mundo. Isso afetou o nosso corpo físico. Mas deixa eu te dar uma boa notícia: Jesus também entrou no mundo. E a Bíblia me garante que pelas suas feridas, certamente Ele tomou sobre si as nossas doenças e enfermidades, carregou consigo as nossas dores, pelas suas feridas nós somos sarados. Então você tem direito, como filho de Deus, de desfrutar de saúde, saúde mental, saúde física, saúde emocional, saúde financeira, saúde familiar. Todas as áreas da sua vida têm que ser saudáveis. Eu declaro saúde, saúde, saúde nesse lugar. Agora, nós precisamos ser ensinados, isso é a nossa tarefa, é a visão que Deus chamou esta igreja a fazer, ensinar o povo de Deus a falar corretamente. Os cristãos estão sempre falando de medo, de dúvida e de incredulidade.
Sabe, eu não quero ouvir incredulidade nessa igreja. Nem brincando. Incredulidade pode matar uma pessoa. O mundo já está mergulhado em medo. Pessoas, oh, meu pai do céu, ontem eu fui ao dentista, eu nunca tinha ido nesse dentista, e fui nesse dentista, ele não sabe que eu sou pastor, ele não sabe quem eu sou, eu entrei, ele nem deixou falar nada, ele nem sequer se apresentou, ele já começou, eu fui fazer um resultado, parece que eu estou com câncer, eu estou com medo. É assim que as pessoas estão vivendo lá fora. Pessoas estão apavoradas. Medo de morrer. Medo. Você precisa se manter ouvindo a palavra. Se enchendo de fé. Falando a linguagem da fé, não a linguagem do medo. Cristãos estão sempre falando de medo. Medo da falta, medo de doença, medo disso, medo daquilo, medo do que vai acontecer com meu filho, medo do que vai acontecer com meu neto, medo. Isso não é fé. Sempre estão em dúvida. Será que Deus colocou essa doença? Qual é o propósito de Deus? Isso é dúvida, incredulidade. Então, eles não percebem. Ouça isso. Eles não percebem que essas palavras de medo, dúvida, incredulidade têm dado ao diabo o lugar que ele precisa para continuar agindo em suas vidas. Quando você fala palavras de medo, dúvida, incredulidade, você está dando acesso ao diabo, porque palavras é algo muito poderoso. Deus se move por palavras, demônios se movem por palavras. Então, quando você está sempre falando de como, cristãos que estão sempre exaltando o diabo, o que ele está causando, o diabo está fazendo isso na minha vida, o diabo se levantou contra mim, o diabo isso, o diabo e as suas obras. Eles estão sempre com um discurso de fracasso, de derrota, de medo, de dúvida. Eles estão sempre com um discurso para baixo, negativo. Eles estão sempre falando das lutas, das batalhas terríveis que estão sendo travadas. Aprenda a desenvolver. Se você quer viver e não morrer, você precisa aprender a desenvolver uma linguagem de fé no seu dia a dia. Não é só na hora do culto, não é só na hora que o pastor pede para você repetir, mas essa linguagem, ela tem que te acompanhar no dia a dia, no seu trabalho, nas suas conversações com as pessoas. Você tem que ter a linguagem da fé como algo natural na sua vida. Fé, o estilo de vida que o justo vive é pela fé. E fé você crê com o coração e fala com a boca. Então o justo, quando ele abre a boca, fé sai pela sua boca. Você não vai ser um vencedor se você for ao mercado, olhar o preço do arroz e falar: eu não posso pagar por isso. Esses dias que Lília fez aniversário, eu brinquei com ela, a gente foi ao shopping, eu peguei meu cartão, coloquei na mão dela e falei assim: eu te dou essa tarde para você tentar me deixar pobre. Vai com tudo. Cartão na mão. Vai lá, tenta me deixar pobre hoje. Ela olhou, riu, não brinca. Eu falei: bom, já me arrependi. Cristãos estão sempre exaltando o diabo, falando das suas doenças, das suas enfermidades, das suas lutas, das suas batalhas. Eu não sei por que as pessoas acham que falar que o diabo se levantou. Eu não sei, parece que dá uma impressão de que eu sou mais espiritual do que o outro. Porque o diabo não se importa tanto com o outro, ele se importa mais comigo, então eu devo ser mais espiritual que você. Isso é uma idiotice. Vamos criar o troféu. Primeiro lugar do crente mais perseguido pelo diabo. Toma. Eu quero ser o primeiro lugar daquele que dá dor de cabeça ao diabo.
Eu quero ser o primeiro lugar daquele que resiste o diabo. Eu quero ser o primeiro lugar daquele que coloca o diabo para correr. Eu quero ser o primeiro lugar daquele que fala com a doença. Jesus, em Marcos 11, 23, em Mateus capítulo 17, versículo 20, ele ensina isso. Coloque novamente Marcos 11, 23, por gentileza. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser, sabe, pegue a sua Bíblia, papel, faça um círculo na palavra alguém, puxe uma seta e coloque o seu nome ali. Se você pegar a minha Bíblia, você vai ver o meu nome na Bíblia. O meu nome está na Bíblia. Eu posso te provar isso. Se alguém disser a este monte, levante-se, jogue-se no mar. Levante-se, jogue-se no mar. Veja, Jesus falou sobre você disser, você falar com o monte. Você precisa falar com a doença. Se você quer viver, se você não quer morrer, você precisa falar com a doença. Jesus ensinou isso. Jesus ensinou que eu e você devemos falar com a montanha. E não duvidar. Não duvidar. Você precisa ter isso. Eu vou falar e o que eu falar vai acontecer. Diga bem forte, o que eu falo vai acontecer. Então por isso não fale nada que você não quer que aconteça. Essa dor de cabeça está me matando. Uma hora você vai colher isso. As pessoas, elas não obedecem a Jesus. Elas não falam com o monte. O que elas fazem? Elas ficam falando com Deus a respeito da montanha. Deus, ele fala, olha, se alguém disser a este monte, eu acho que as pessoas lêem assim, se alguém falar com Deus sobre o monte. Veja, não é isso que está no texto. Não é para você pedir, Deus, faça alguma coisa com esse monte. Deus, na pessoa de Jesus, falou, ei, se alguém disser a este monte. Você tem que falar com a doença. Você precisa falar com ela. Jesus ensinou isso. Mas o que as pessoas fazem? Elas querem ficar falando com Deus a respeito dessa montanha. Elas querem chorar. Elas querem se queixar com Deus. Elas querem ficar se perguntando, se questionando. Por que Deus está fazendo isso comigo? Você já conheceu alguém assim? Levanta a mão, levanta a mão. Você já conheceu pelo menos um crente que já se perguntou assim? Por que Deus está fazendo? Por que Deus está fazendo isso comigo? Deus está me moendo. Você é azeitona agora, é? Elas ficam com esse discurso, chorando. Ai, Senhor. Meu irmão, deixa eu lhe dizer algo. Entenda o que eu vou dizer, a colocação que eu vou fazer. Eu creio que o próprio Senhor Jesus chorou, então não é pecado chorar. E tem momentos que nós estamos em comunhão com Deus, que nós podemos nos emocionar e chorar. E isso não é pecado. Mas entenda algo. Choro não move Deus. Deus não é aquele pai que quando o filho chora, berra, ele faz o que o filho quer para a criança parar de chorar. Deus não faz isso. Se você quer que Deus intervenha na sua vida, você vai ter que fazer o que Deus disse para você fazer. Você vai ter que falar com a doença. Quando você terminar de chorar, Deus vai falar assim, ei, terminou? Quer chorar um pouco mais? Não? Então, vamos começar você falando com a doença. Não é pecado você chorar, mas depois que você terminar de chorar, fale com a doença. Fale. Pessoas estão orando. Quem está acompanhando a live, as lives de oração às 7 horas da manhã, eu tenho enfatizado isso. Nós precisamos ir diante do Senhor com a própria palavra dele. Você não precisa ficar criando frases da sua cabeça. Chegue diante de Deus, Deus, a tua palavra diz isso. Eu estou crendo, eu recebo, vai acontecer na minha vida. Nós podemos ter orações longas para ter comunhão com Deus.
Mas deixa eu lhe dizer algo, oração longa por oração longa também não move Deus. Deus não fica impressionado, uau, ele já está 2 horas orando. Deus não vai ficar assim. Você pode estar 2 horas orando em incredulidade. Agora, lógico, se você estiver 2 horas orando em fé, algo estrondoso vai acontecer. Mas não é uma questão de quanto tempo, mas é de quanta fé está envolvida nisso. Não fique se questionando por que Deus está fazendo isso. Deixa eu lhe dizer algo. Deus não está colocando doença e enfermidade nos seus filhos. Quantos de vocês aqui são pais ou mães? Levanta a mão. Quantos de vocês aqui já são avós? Tio, tia. Quem é tio e tia? Ok, você colocaria doença nas suas crianças? Agora seus filhos desobedecem, às vezes fazem malcriação, respondem coisas que você deve discipliná-los, corrigi-los. Mas se você tivesse o poder, toda vez que o seu filho te respondesse malcriadamente, você colocaria um câncer nele? Ah, sim ou não? Não, então se você não colocaria e acredita que Deus coloca, então você está me dizendo que você é melhor do que Deus. Se vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Agora, essa montanha de Marcos 11, 23, esse monte, para nós hoje, representa a doença, seja ela qual for. O nome que for, o que o médico disse, não importa. Você, como viver e não morrer, você precisa falar, você precisa, vamos ler Marcos 11, 23, já está projetado aqui, bem forte, bem bonito, 1, 2, 3, já, porque em verdade lhes digo, que se alguém disser a este monte, levante-se, jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Comece a falar com a doença, comece a falar com a dor. Chegou uma dor de cabeça, fale com ela, a dor de cabeça vai embora, em nome de Jesus. Suas crianças ficaram doentes, ficaram com febre, catarro saindo pelo nariz, por todos os poros. Diga, catarro, pare! Fale com a doença. Como viver e não morrer? Falando com a doença. Diga para ela que ela não tem direito de permanecer em você. Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Se eu não me engano, deixa eu conferir 1 Coríntios capítulo 6. Deixa eu só checar se é essa referência. Isso mesmo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Porque vocês foram comprados por preço. Que preço que a gente foi comprado? O preço do sangue precioso de Jesus. Agora, pois, glorifiquem a Deus. Aonde? Jesus, Deus, Ele comprou o meu e o seu corpo. Agora esse corpo, ele é templo do Espírito Santo. Ele não é lugar do diabo colocar as doenças dele. Ele não é lugar do diabo colocar as enfermidades dele. Eu não vou glorificar a Deus amarrado numa cama de hospital. Como é que nós glorificamos a Deus no corpo? Vivendo em saúde divina. Saúde divina tem que ser o seu estilo de vida. Nós cremos em cura divina, é uma benção. Mas cura significa doença, precisa ser curado. Agora, saúde divina é o poder de Deus e a sua palavra sustentando o seu corpo em saúde. Até o final. Então nós precisamos crer em Deus e na sua palavra. Para que o seu poder e a sua palavra sustente o nosso corpo físico em saúde. Agora veja, Jesus ele morreu, foi sepultado. Quando Jesus morreu, o coração dele parou de bater. Os seus pulmões pararam de funcionar. Seus rins paralisaram. Todos os seus órgãos pararam.
Mas eu não sei se você já pensou na ressurreição de Jesus por essa ótica, mas o Espírito Santo veio, vida veio, o coração voltou, o coração físico de Jesus voltou a bater, seus rins voltaram a funcionar, seu sistema digestivo voltou a funcionar, suas pernas sem vida voltaram a funcionar. Agora Romanos 8:11 diz que o mesmo Espírito que vivificou Jesus dentre os mortos habita dentro de você. Para que o Espírito Santo habita aí? Um órgão danificou, o Espírito Santo vai lá e traz vida. Uma parte do corpo inflamou, o Espírito Santo vai lá e dá vida. Se vocês habitam, e em mim habita, e você habita também? O Espírito daquele que... Se o Espírito Santo reativou os órgãos de um homem 3 dias morto, meu Deus do céu. Tem alguém crendo aqui, Senhor? Ei, Espírito Santo, vamos lá. Eu preciso agora, Espírito Santo, que você reative. Vamos lá, essa glândula, ela tem que voltar a funcionar normalmente, Espírito Santo. Vamos lá, coloca vida, coloca saúde nela. Ele está dentro de você. Ele pode chegar a parte do seu corpo, sem abrir, sem necessidade de cortar, de cirurgia, nada disso. Ele pode, meu Deus, ele pode trazer vida, saúde, cura, de dentro para fora. Esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará. O que é vivificar? É trazer vida para o seu coração, para o seu fígado, para os seus pulmões, para os seus intestinos, para os seus rins, suas pernas. Ele está aqui agora, pelo poder da palavra, trazendo vida aos seus órgãos agora. Você deve então falar com a doença. Olha que coisa linda, Zacarias capítulo 4, versículo 6 e a primeira parte do versículo 7. Ele prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Vai lá, faz um círculo no nome Zorobabel, puxa uma flechinha, coloca o seu nome. Esta é a palavra do Senhor para você. Não por força, nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, versículo 7, a primeira parte diz assim: quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel, você será uma planície. Quem é essa doença incircuncisa para desafiar os exércitos do Deus vivo, o povo de Deus? Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Você vem contra mim com um diagnóstico dizendo que eu vou morrer, que eu não vou lá, mas eu vou contra você no nome do Senhor. Fale com o seu monte, fale. Quem é você? Câncer. Quem é você? Diante do Vitor, você será uma planície. Vai ser uma planície. Recebe essa palavra. Diante de você, esse monte vai desaparecer. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, enquanto eu estou ministrando esta palavra, o poder de Deus está fluindo neste lugar, e literalmente, enfermidades, doenças estão desaparecendo. Não se assuste se ao final desse culto você checar o seu corpo e descobrir que aquilo não está mais aí. Jesus falava com as doenças. Lucas capítulo 4, versículo 38 e 39. Lucas 4, 38 e 39. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. Versículo 39, inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a fé. Jesus falou com a doença. Sabe, às vezes febre está atacando as crianças. Fale com a febre. Febre, deixa minha criança, deixa meu filho. Nessa casa você não vai entrar. Não, pastor, mas é normal as crianças nesse período do ano ficarem doentes, ficarem com... Meu irmão, é normal lá no inferno. Você não está destinado para o inferno. Você é um cidadão celestial. Essas coisas têm que começar a se manifestar na sua casa.
Febre, eu tenho uma aliança com o El Shaddai, o Todo-Poderoso. E Ele garantiu que eu e a minha casa nós vamos ter saúde divina. Febre, pegue o seu material, pegue tudo que você trouxe, ó, fora. Fale com a doença. Fale. Agora, inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre. Será que, veja, a febre teve que ouvir a voz de Jesus. E esta o deixou. Quando você falar com a doença, ela vai deixar você. Meu Deus, eu vou repetir, você tem que se empolgar com isso. Quando você falar com a doença, ela vai deixar você. E imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Agora Jesus te deu autoridade para fazer as mesmas coisas. Você quer viver e não morrer? Fale com a doença. Olhe para alguém e fala: meu irmão, se você quer viver e não morrer, fale com a doença. Vamos. Isso não era algo exclusivo para Jesus. Isso não é algo somente que alguns poucos homens e mulheres de Deus escolhidos podem fazer. Irmão, isso é para todo o corpo de Cristo. Vai funcionar para qualquer um que ousar crer na palavra de Deus. Senhor, a tua palavra diz que eu posso falar, então eu vou falar. E quando eu falar, eu creio que vai acontecer o que eu estou falando. Esse negócio vai ter que desaparecer do meu corpo. Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas 10, 19. Olha só o que está escrito ali: eis que dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões. Cobras e escorpiões. Logicamente que isso não quer dizer que a gente vai sair por aí caçando cobra e escorpião para ficar pisando. Isso aí é um símbolo. São animais peçonhentos que quando mordem o ser humano podem matar. São coisas que podem vir contra mim, contra você, com o propósito de matar, de nos destruir. A Bíblia diz que nós podemos pisar. Essas coisas estão sujeitas à nossa autoridade. Essas coisas mortais que cercam este mundo natural, todas elas, todos os germes, todos os vírus, todos estão sujeitos à nossa autoridade. Eu dei a vocês, Jesus falou, eu dei a vocês. Nós não precisamos nem sequer orar pedindo autoridade. Já foi dado. Mas nós temos que começar a exercitar isso na nossa vida diária. Com coisas que vão chegando em nosso corpo. Não. Eu tenho autoridade sobre você. Em nome de Jesus, saia. E sobre todo o poder do inimigo. Então, nós temos autoridade sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente lhes causará dano. Veja, doenças e enfermidades causam dano. Então, qualquer coisa que cause dano, nós temos autoridade sobre isso. No nome de Jesus. Então, quando você fala com a doença, o poder de Deus entra em ação. Pessoas ficam chorando, orando, chorando, pedindo: Deus me cura, Deus me cura, Deus me cura, Deus me cura. Senhor, quando é que o Senhor vai me curar? Pessoas estão sendo, eu creio que um dia eu serei curado, um dia eu serei curado. Quando Deus fala: ei, fale com a doença. Fale com ela. Diga para ela sair. Diga para ela ir embora. Tem autoridade. Pise sobre ela. Pastor, como é que eu vou pisar na doença? Só se eu pisar em mim mesmo? Não. Posso te dar uma sugestão? Pega um papel, escreva o nome da doença, coloca o papel no chão e pisa. Quando você fala com a doença, o poder de Deus entra em ação. Pessoas estão chorando, pedindo para Deus fazer alguma coisa, e Deus está dizendo: fale com a doença que eu vou fazer. Nós temos que falar. É como Jesus ensinou em Mateus 17, 20, Marcos 11, 23.
Comecem a tornar isso um estilo de vida. Você está saudável? Glória a Deus. Fale com a doença. Fale com o seu corpo. Você não precisa de uma doença chegar no seu corpo para falar com o seu corpo. Comece a dizer com o seu corpo. Corpo, só para lembrar você, eu sei que está tudo bem com você, mas em nome de Jesus, permaneça saudável. Corpo, eu proíbo que doenças e enfermidades se desenvolvam em você. De vez em quando fala, ei, sistema imunológico, eu te abençoo em nome de Jesus, eu reforço você, eu fortaleço você. Células do meu corpo, ouçam a minha voz, lutem, sejam fortes e vencedoras para destruir todo vírus, germes de doença que queira habitar em mim. Não deixem! Pastor, isso parece uma loucura. Sim, é uma loucura. Você tem que ser crente mesmo para acreditar nessas coisas. Mas a morte e a vida está no poder da sua língua. Provérbios 18, 21. Aleluia. A morte e a vida. Meu Deus do céu. A morte e a vida. Logicamente, eu respeito a ciência, eu respeito a medicina, mas a morte e a vida não estão no poder da ciência. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, quem bem a utiliza, você precisa utilizar bem esse poder. Você tem esse poder. Então, o que você... É por isso que eu comecei dizendo que o povo de Deus precisa ser ensinado a respeito do modo correto de falar. Por quê? Porque morte e vida estão no poder da língua. E quem bem a utiliza, você precisa utilizar esse poder para trazer saúde ao seu corpo. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Fique em pé em nome de Jesus. Alguém recebeu alguma coisa aqui? Amém. Então nós temos algumas confissões de oração e cura. Eu preciso que você... Eu não vou impor as mãos em todos. E na verdade, Jesus ele vai falar em Marcos 16 que esses sinais seguirão aqueles que creem. Eles vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Amém? Então, se você crê, você pode impor as suas mãos em você mesmo. Não precisa vir alguém de fora, outra pessoa, para impor as mãos. Você sabia que você pode impor as mãos sobre você? Então, nessa confissão, eu vou estar declarando algumas coisas, e vai haver instruções para você impor as mãos. Então, eu peço que vocês sigam, e nós já vamos impor as nossas mãos sobre nossas cabeças. Diga bem forte comigo, diga assim, em nome de Jesus, eu coloco as minhas mãos na minha cabeça. Eu recebo cura na minha cabeça, no meu cérebro, na minha mente, na minha memória. Eu repreendo toda demência, Alzheimer. Eu creio, eu recebo uma mente sadia, pensamentos saudáveis, uma boa memória. Eu não me esquecerei de nomes, de números dos meus familiares. Minha mente, minha memória terá um bom funcionamento até os últimos dias da minha vida. Porque o poder de Deus e a sua palavra preservam a minha mente e a minha memória. Eu imponho as minhas mãos nos meus ouvidos. Eu recebo cura nos meus ouvidos. Eu recebo cura da minha audição. Eu declaro, eu tenho uma boa audição. Eu estou livre de zumbidos e perda auditiva. Eu imponho as mãos no meu pescoço. Eu recebo cura, saúde
em meu pescoço, na minha garganta, na minha boca. Eu recebo cura nas vértebras do meu pescoço, na minha coluna e nas minhas costas. Eu as declaro saudáveis, fortes, em nome de Jesus. Eu recebo cura e saúde nos meus ombros. Eu recebo cura e saúde nas minhas mãos, nos meus pulsos, nos meus braços, na minha pele. Eu os declaro curados agora, em nome de Jesus. Eu imponho as mãos na minha parte inferior das costas, e no nome de Jesus eu repreendo, eu ordeno que dor, fraqueza saiam das minhas costas agora mesmo, em nome de Jesus. Eu tenho as costas fortes, saudáveis. Eu posso me mover livre de dores. Eu recebo cura sobre os meus rins. Eu declaro os meus rins curados. Rins, ouçam a minha voz. E no nome de Jesus, funcionem na perfeição que Deus os criou. Eu imponho as minhas mãos sobre o meu estômago. Eu recebo cura no meu estômago, intestino, sistema digestivo. Curado agora. Curado agora. Eu digo que eu tenho saúde, cura, vida em meu corpo agora. Eu imponho as mãos nos meus quadris e repreendo agora toda doença degenerativa. Eu digo agora, em nome de Jesus, quadris sejam fortes, sejam restaurados. Eu creio, eu recebo. Em quadris fortes, eu creio, eu recebo. Que o meu corpo está recebendo agora poder de Deus. Eu imponho as minhas mãos nas minhas pernas. Eu falo agora com os meus ossos, músculos, articulações, nervos, joelhos e pés. Sejam curados. Recebam saúde. Eu falo com vocês. Deus não os criou para doença, enfermidade, dores. Eu ordeno que vocês se submetam à palavra de Deus e sejam saudáveis agora. Eu recebo cura e saúde do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos e agradeça ao Senhor. Agora há poder nesse lugar, nesse momento. Há poder nesse lugar. Enquanto você levanta as mãos, eu declaro o poder de Deus passando pelo todo o seu corpo agora, trazendo vida, trazendo saúde. Eu abençoo o teu sistema imunológico. Seja fortalecido. Eu falo agora ao seu sistema imunológico, para que seja fortalecido para combater todo e qualquer tipo de doença, de enfermidade. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus.
Em nome do Senhor Jesus. Eu oro agora, eu percebo isso, eu recebo isso no reino do Espírito. Mulheres sendo tocadas no útero. Receba cura, 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 cura. Continue crendo, continue louvando ao Senhor. É bom que tenha um ambiente de louvor, com palavras de louvor. Vai recebendo saúde, vai recebendo saúde. Eu ministro saúde divina sobre você. Eu ministro longevidade sobre você. Eu declaro: diabo, tire as suas mãos dos planos de Deus para a vida desta pessoa. Deus planejou que ela vai viver muito. Eu não quero saber que o pai morreu, que o avô morreu, que o bisavô morreu, que o tatara... Não, não, não. Essa pessoa tem o mesmo DNA espiritual que Jesus. Nosso corpo foi projetado para a vida. Diga bem forte: o meu corpo foi projetado por Deus para a vida. Então eu falo com o meu corpo agora: corpo, viva! Meu Deus do céu.